Você confiaria sua vida a alguém e depois descobriria que essa pessoa vivia uma mentira com outra família, bem debaixo dos seus olhos? E se eu te dissesse que tudo isso aconteceu comigo, e dentro da igreja, onde eu mais buscava refúgio e proteção? Meu nome é Marta Silva, tenho 55 anos, e o que você vai ouvir agora é mais do que uma história de traição. É um relato de fé, de dor, de julgamento e também de despertar. Durante mais de 30 anos, fui uma mulher evangélica dedicada, esposa de um diácono respeitado, ativa nos cultos, no louvor, nas orações. Mas nada disso me preparou para o dia em que atendi o telefone dele por engano, e uma voz infantil me chamou de tia. Aquela ligação mudou tudo. Eu sei que para quem vê de fora, parece exagero, parece novela. Mas eu vivi isso. Dentro de um casamento evangélico, onde o que mais se prega é fidelidade, respeito e união, eu fui traída, silenciada e deixada de lado como se fosse a culpada. A igreja, que deveria me acolher, preferiu me instruir a orar mais, jejuar mais, me calar mais, como se a responsabilidade fosse toda minha. Você já passou por algo parecido? Já sentiu que foi traída por quem deveria te proteger e ainda julgada por tentar se defender? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e talvez até te libertar. Essa não é apenas a minha história. É a história de muitas mulheres que são ensinadas a suportar em silêncio em nome de uma fé mal interpretada. E talvez, no fundo, seja um pouco da sua também. Mas antes de tudo desmoronar, houve sinais. Pequenos detalhes que hoje, olhando para trás, faziam todo o sentido. Eu não era uma mulher ingênua. Eu era uma mulher de fé, daquelas que dobram os joelhos no chão todos os dias, que acordam agradecendo e dormem orando. Casei com 22 anos, crente de que estava entrando numa aliança sagrada, dessas que o tempo só fortalece. Meu marido era firme na palavra, participava dos cultos, dava aula na escola bíblica. E eu era aquela que chegava cedo para preparar o café da comunhão, cuidava dos jovens, cantava no ministério de louvor com o coração cheio de gratidão. A gente era visto como casal modelo, um lar estruturado, abençoado, pelo menos era o que todos achavam. Durante anos, eu me esforcei para ser a esposa sábia de Provérbios 31. Cuidava da casa, criava nossos filhos com carinho, apoiava os projetos dele, mesmo quando significava deixar os meus para depois. Eu acreditava que esse era o meu chamado: servir, proteger, sustentar minha família com oração e presença. E, sinceramente, eu fazia isso com alegria, não por obrigação, mas porque realmente amava. Eu acreditava naquele homem. Ele orava bonito, sabia citar versículos com facilidade, tinha um olhar calmo e um discurso convincente. Era fácil confiar. Difícil era imaginar o que se escondia por trás daquela imagem tão bem construída. As pessoas gostam de mostrar os frutos, mas ninguém fala das raízes podres. E eu estava tão envolvida no papel de esposa cristã que ignorava os pequenos alertas que a vida dava. Ele passava mais tempo fora, mas dizia que era a obra de Deus. Voltava com cheiro de perfume diferente, mas dizia que abraçou alguma irmã. Ficava horas no celular, mas era sempre resolvendo assuntos da igreja. E eu, naquela mentalidade de mulher de fé que não quer criar contenda, preferia silenciar minhas dúvidas. Afinal, desconfiar de um homem de Deus parecia pecado maior do que qualquer desvio de conduta que ele pudesse ter. Hoje eu enxergo que aquilo não era submissão, era medo. Medo de perder o que eu tinha idealizado por tantos anos. Você pode até pensar, como ela não viu antes? Mas quando a gente ama e acredita, a gente tapa os olhos com a própria esperança. Eu orava por ele com lágrimas, pedindo que Deus fortalecesse nossa união, sem saber que minha oração era por algo que já estava sendo destruído nos bastidores. A verdade oculta era muito maior do que eu imaginava. E quanto mais eu confiava, mais ele se distanciava emocionalmente. A frieza foi chegando aos poucos, como quem desliga um ventilador sem que você perceba que o ar já parou de circular. No fundo, meu coração já sentia o impacto, mas minha mente não queria aceitar.
Era como se algo me dissesse que eu precisava continuar firme, suportar, sacrificar. Afinal, quantas vezes eu ouvi que o papel da mulher cristã é aguentar? Quantas vezes me disseram que uma mulher separada era uma mulher sem cobertura espiritual? Esses pensamentos iam tomando conta da minha identidade. E eu, que sempre fui forte, comecei a me anular. Pouco a pouco, eu deixava de existir como pessoa para caber no molde da esposa ideal. Mas um dia, uma simples atitude dele mudou tudo. E foi aí que a ficha começou a cair. Por fora, tudo parecia estar no lugar. A gente chegava de mãos dadas na igreja, sorrindo, vestidos com aquela elegância discreta que os mais velhos admiram. Ele era chamado de varão sábio, homem de oração, sempre com uma palavra pronta, um versículo na ponta da língua, uma postura que inspirava confiança. Os irmãos da igreja o honravam e as irmãs o respeitavam. E eu era a mulher do diácono, sempre disposta, sempre presente, sempre tentando manter aquele ideal de casal exemplar que muitos invejavam. Mas ninguém via o que acontecia quando a porta da nossa casa se fechava. A verdade é que, no silêncio do nosso lar, eu era tratada como uma sombra. Ele mal me olhava nos olhos. As conversas eram sempre práticas, contas, compromissos, tarefas. O afeto virou formalidade. Os beijos se tornaram raros e os abraços quase inexistentes. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que estava cansado, que o ministério exigia demais, que eu deveria ser mais compreensiva. E eu, por muito tempo, aceitei isso como verdade. Me convenci de que era só uma fase, que um homem de fé podia, sim, passar por momentos de frieza, e que era meu dever sustentá-lo em oração. Mas a frieza dele era calculada. Não era cansaço, era ausência emocional. Era distância criada de propósito. Às vezes, ele saía para visitas pastorais e só voltava tarde da noite. Dizia que ficou consolando uma irmã que estava em crise. E eu acreditava. Ele sabia exatamente como usar a linguagem da fé para manipular a realidade. A Bíblia era sua capa, sua armadura, seu álibi. E isso, para mim, era o mais confuso. Como alguém que conhece tão bem a palavra podia viver com tanta falsidade? Essa contradição me corroía por dentro. Era como se eu vivesse num teatro. E o pior, um teatro sagrado, onde o palco era a igreja e o bastidor era o meu sofrimento escondido. Em certos momentos eu tentava me aproximar. Preparava jantares, deixava bilhetes, comprava presentes simples. Ele sempre respondia com frieza. Não precisa disso, Marta. Estamos bem. Mas não estávamos. Eu sentia a ausência dele até quando ele estava presente. Era como dormir com um estranho. E quanto mais eu tentava manter as aparências, mais eu me perdia de mim mesma. Eu fingia para proteger a imagem do nosso casamento. Fingir, aliás, se tornou uma das minhas maiores feridas. Fingir que estava tudo bem. Fingir que eu não percebia as mudanças. Fingir que eu não ouvia os sussurros de Deus me alertando em silêncio. No fundo, eu já sabia que algo estava errado, mas a minha mentalidade ainda era aquela moldada pela religião tradicional, que ensina a mulher a suportar tudo em nome do lar. E isso me prendia. Era uma prisão invisível, feita de versículos mal interpretados e de conselhos que mais aprisionam do que libertam. Muitas vezes eu me perguntava: será que sou eu? Será que ele se afastou porque deixei de ser boa o suficiente? E mesmo sem nenhuma resposta concreta, eu me sentia culpada. A culpa, quando se mistura com a fé, tem um poder destrutivo, porque a gente começa a achar que o sofrimento é parte da jornada espiritual, que se você está sendo ignorada, testada ou rejeitada, talvez Deus esteja querendo te ensinar algo. Mas o que eu não sabia é que o que eu estava vivendo não era prova. Era desonestidade. Era traição. Era uma verdade oculta sendo mantida há anos. E a minha cegueira espiritual não me deixava enxergar. Quando você vive muito tempo dentro de uma realidade construída sobre aparência, qualquer sombra de verdade assusta. E eu ainda estava tentando manter tudo em pé, mesmo com os pedaços escorregando pelos meus dedos. No começo, foi sutil.
tão sutil que eu mesma questionei se não estava exagerando. Ele passou a chegar mais tarde, com desculpas prontas que, no fundo, faziam sentido. Reunião com os irmãos, visita pastoral, oração com uma família em crise. Coisas que, de fato, faziam parte da rotina de alguém envolvido com o ministério. E eu, na minha entrega cega à missão que achávamos carregar juntos, aceitei cada explicação sem insistir. A mente tentava ligar os pontos, mas o coração queria desesperadamente manter tudo no lugar. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar, porque encarar a verdade teria sido admitir que a base do meu casamento estava começando a ruir, e isso doía mais do que qualquer silêncio dele. Lembro de uma noite em que ele voltou com a camisa manchada de batom. Quando perguntei, ele riu, disse que foi um abraço caloroso de uma irmã muito emocionada, recém-convertida. Fez parecer que o erro era meu por duvidar de um gesto tão puro, e eu engoli aquilo, calada, lutando contra o incômodo que ardia no meu peito. Em outro momento, esqueci de devolver o celular dele no bolso da calça e vi, sem querer, uma conversa salva com o nome de contato João Trabalho. A conversa começava com "Boa noite, meu amor", e terminava com uma foto de uma criança sorrindo. Foi como se meu mundo parasse por um segundo. Mas no instante seguinte, ele apareceu na sala e eu apenas fechei a tela e entreguei o celular sem dizer uma palavra. Meu corpo gelou. A mente sabia, mas meu espírito não estava pronto para enfrentar o que aquela verdade significava, porque assumir o que eu já suspeitava não era só sobre confrontá-lo. Era sobre encarar o tamanho da mentira que eu estava vivendo e admitir que, apesar de toda a minha fé, minha oração, minha dedicação, eu estava sendo enganada dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Era difícil de aceitar. A negação se tornava uma espécie de escudo. A gente se agarra a qualquer detalhe que alivie o impacto, que adie a dor. E foi isso que eu fiz por um tempo. Adiei. Preferi acreditar que era coisa da minha cabeça, que o diabo estava tentando confundir minha mente. Afinal, quantas vezes eu ouvi isso nos cultos? Não se deixe enganar por pensamentos carnais. Vigia, irmã. Só que os sinais continuavam. Ele começou a se irritar com perguntas simples. Se afastou dos filhos. Não queria mais orar comigo antes de dormir. E o mais assustador, passou a me tratar como se eu fosse um peso. Não com agressividade direta, mas com aquele desprezo silencioso que mata por dentro. Um olhar vazio, uma ausência calculada, uma frieza que fazia até a luz da casa parecer mais fraca. E mesmo assim, eu ainda me questionava. Será que estou sendo controladora? Será que minha insegurança está me fazendo enxergar coisas que não existem? É assim que a dúvida entra. Devagar, mas certeira. Ela vai corroendo a autoconfiança da gente. Vai desfigurando a verdade, até que você já não sabe mais se pode confiar na sua própria intuição. E foi exatamente isso que ele alimentou em mim. A ideia de que eu era exagerada, ciumenta, emocional demais. E isso me fazia calar. Me fazia carregar aquela angústia sozinha, como se fosse um erro da minha alma, e não uma consequência das decisões dele. Eu comecei a viver em alerta constante. Qualquer mudança de tom, qualquer atraso, qualquer cheiro estranho, tudo virava um campo de batalha dentro de mim. Mas eu não falava com ninguém, porque como eu poderia contar a alguém da igreja que desconfiava do meu marido, o diácono tão respeitado, de trair a própria esposa? A vergonha, o medo do julgamento, a dúvida sobre quem iria me ouvir sem me condenar. Tudo isso me silenciava. E esse silêncio, aos poucos, foi me transformando. A mulher alegre, firme, cheia de propósito, foi se apagando. Eu estava presente em todos os cultos, mas espiritualmente ausente. O louvor já não me alcançava. A oração se tornava um lamento mudo. E a sensação era a de estar vivendo uma vida paralela, onde tudo parecia certo por fora, mas por dentro estava tudo desmoronando. A pior dor não foi a mentira dele, foi o conflito dentro de mim. Porque não é fácil admitir para si mesma que talvez aquele homem que você escolheu, aquele com quem você orou de joelhos antes de casar, que cantava hinos do seu lado, que pregava sobre fidelidade,
Talvez ele estivesse mentindo para todo mundo, inclusive para Deus. E é nesse ponto que a culpa começa a gritar mais alto do que a verdade. Eu me sentia pecadora só por desconfiar. Era como se eu estivesse traindo a fé que eu sempre defendi. Na minha cabeça, o inimigo estava tentando confundir minha mente, semeando dúvida onde deveria existir confiança. Comecei a orar mais, jejuar mais, me silenciar mais. Passei a acreditar que o problema estava em mim. Afinal, ele era o homem de Deus. E eu, uma esposa que já não se sentia suficiente, que já não conseguia manter o brilho no olhar. Era mais fácil pensar que o diabo estava me tentando do que aceitar a possibilidade de que eu estava convivendo com um hipócrita. A religiosidade, quando mal direcionada, gera cegueira. E a minha estava me impedindo de enxergar o óbvio. Eu me sentia em dívida com Deus por ter pensamentos ruins sobre o meu próprio marido. Pensava: Senhor, tira isso de mim, me dá paz, me dá discernimento. Mas, por favor, não deixa que eu esteja certa. Eu vivia em guerra comigo mesma. A intuição gritava, mas a fé, aquela fé construída sob a cultura do silêncio feminino e da submissão cega, mandava eu calar. Eu dizia: Marta, você está vendo demais. Está interpretando errado. Ele é um homem ocupado, um homem cheio de responsabilidades espirituais. Ele está cansado. E assim eu segui, me anulando, me adaptando, me convencendo de que o certo era continuar firme, mesmo diante do caos emocional que estava se formando dentro de mim. Até nas reuniões de oração entre irmãs, quando alguém pedia intercessão por seu casamento, eu me calava. Tantas vezes engoli o choro enquanto outras mulheres compartilhavam dores parecidas. E no fundo, eu sabia que estava vivendo algo semelhante. Ou até pior. Mas eu não tinha coragem de expor. Porque como acusar um servo de Deus? Como admitir que eu estava desconfiando de alguém que todo mundo admirava, que era chamado para liderar cultos, para aconselhar casais, para orar por outros lares? Eu sentia que, se abrisse a boca, seria julgada antes mesmo de ser ouvida. E isso me prendia ainda mais nesse ciclo. Um ciclo onde eu me culpava por pensar, me calava por medo e me entregava cada vez mais à esperança de que tudo fosse apenas um engano da minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim já estava mudando. Um incômodo que antes eu chamava de tentação começou a se revelar como discernimento. Uma luz diferente se acendia cada vez que eu tentava sufocar a verdade. Era como se Deus estivesse me mostrando pouco a pouco o que eu não queria ver, porque a verdadeira fé não nos mantém em engano, ela nos liberta dele. Aquele dia parecia igual a todos os outros. Ele tinha saído cedo, como sempre, alegando que passaria a manhã em visitas com o pastor do campo missionário. O celular dele ficou em cima da mesa da cozinha, tocando sem parar. Eu estava lavando a louça e, sem pensar muito, sequei as mãos e atendi. Do outro lado da linha, uma vozinha doce disse: Oi, tia. O papai tá aí? Aquilo me congelou. Tia, papai. Eu nem consegui responder de imediato. A boca secou, as mãos tremiam, o coração batia tão alto que parecia que o mundo inteiro podia ouvir. Era uma criança, e ela parecia familiar. Na inocência dela, havia uma verdade que eu não tinha coragem de enfrentar até então. Aquele foi o instante em que tudo desabou de vez. Não houve gritos, não houve brigas. Houve apenas um silêncio tão profundo que parecia me engolir inteira. Sentei ali mesmo, no chão da cozinha, com o celular ainda na mão, tentando entender se aquilo era real, se eu tinha realmente ouvido o que ouvi. Aquela voz de criança me tirou de um mundo de dúvidas e me jogou direto na verdade crua e dolorosa. Aquela era a filha dele, de outra mulher, de outra vida. Uma segunda família que ele alimentava enquanto se ajoelhava ao meu lado no culto de domingo. Quando ele voltou para casa, naquele mesmo dia, eu não disse nada. Ainda não. Fiquei observando. Cada palavra, cada movimento. Era como se eu estivesse vendo um estranho no corpo de alguém que eu amei por mais de 30 anos. Ele percebeu meu olhar distante, mas não comentou. Talvez já soubesse. Talvez já estivesse se preparando para o momento em que tudo viria à tona. E de alguma forma,
Ele sempre contou com meu silêncio. Contou com a imagem da esposa forte, da mulher que aguentava tudo calada, da cristã que perdoava antes mesmo de ser ferida. Mas dentro de mim, uma engrenagem tinha girado. Algo se partiu, e ao mesmo tempo, algo começou a nascer. Era como se aquela revelação tivesse acendido uma luz num lugar escuro da minha alma, um lugar que eu mantinha fechado há anos. Não era só o choque da traição, era o despertar da mulher que existia por trás da esposa, da intercessora, da conselheira, da que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Pela primeira vez em muito tempo, eu consegui ver a minha dor com clareza, sem tentar espiritualizar, sem justificar, sem disfarçar. A descoberta daquela menina, que jamais teve culpa de nada, escancarou uma verdade oculta que ele escondia com maestria. Não era mais sobre desconfiança. Agora era fato. Uma vida dupla. Um bastidor de mentiras que ele alimentava há anos, enquanto eu lutava sozinha pelo nosso lar. E o que mais doía era lembrar de quantas vezes eu me culpei, me questionei, me diminuí, tentando achar onde eu tinha errado, enquanto ele construía outra história, em outro lugar, com outra mulher. O impacto daquela ligação foi tão grande que nos dias seguintes eu quase não falava, não chorava, não orava. Era como se meu corpo estivesse ali, mas minha alma estivesse num lugar distante, revendo cada decisão, cada palavra, cada momento em que eu escolhi acreditar na aparência e não no que o espírito já tentava me mostrar há tanto tempo. Aquela ligação da menina foi só o começo. Eu tentei ignorar, tentei racionalizar, tentei até espiritualizar, mas algo dentro de mim gritava que aquela verdade precisava ser encarada de frente. Foi aí que, pela primeira vez em anos, eu decidi sair do papel da esposa obediente e comecei a observar, em silêncio, mas com os olhos bem abertos. As peças começaram a se encaixar. Os horários que nunca batiam, os sumiços nas datas importantes, o celular que ele nunca largava e que, quando esquecia, vivia trancado com senha. Ele dizia que era coisa da igreja, privacidade pastoral. E eu, cega de confiança, aceitava. Mas quando a dor vira coragem, a gente perde o medo do que pode encontrar. Numa noite em que ele disse que dormiria fora por causa de uma viagem missionária, eu decidi ir atrás. Peguei o carro com as pernas tremendo, um endereço que apareceu no visor do GPS do carro dele dias antes, coisa que ele não imaginou que eu notaria. Quando estacionei na Saint-Ousmans, rua escura, o coração parecia um tambor dentro do peito. E ali, naquela casa simples, eu vi. Vi ele saindo com sacolas de supermercado. Vi uma mulher mais nova recebê-lo com um beijo no rosto. Vi uma criança correndo até ele, gritando: "Papai!" E o mais cruel, vi o sorriso dele. Um sorriso que eu não via há anos. Não era o rosto frio, fechado, silencioso que ele levava para dentro da nossa casa. Era outro homem, outro lar, outra vida. Uma família que ele escolheu viver longe dos olhos da igreja, longe dos meus. Naquele momento, o impacto foi como uma pancada seca na alma. Não chorei ali, eu só tremia. Uma parte de mim queria descer do carro e fazer escândalo. A outra queria voltar correndo para casa e fingir que nada daquilo era real. Mas nada podia apagar o que eu tinha visto. Porque não era só uma desconfiança, nem só uma ligação estranha. Era a confirmação de uma traição longa, planejada e sustentada com frieza por mais de 6 anos. Nos dias que seguiram, eu continuei investigando. Descobri redes sociais que ele mantinha com outro nome, fotos de viagens em datas que, para mim, ele dizia estar em jejum e oração no monte. Aniversários de criança com bolo, decoração, e ele sorrindo ao lado da mulher como se fosse o pai mais presente do mundo. Enquanto isso, na nossa casa, ele dizia estar cansado demais para comemorar o nosso próprio aniversário de casamento. Foi um choque que mudou minha mentalidade. Aquilo me tirou da fantasia da esposa que espera mudança, que ora e jejua, sozinha, e me colocou frente a frente com a verdade oculta que eu já não podia mais ignorar. Eu tive que admitir para mim mesma que ele construiu 2 vidas em paralelo. E o mais cruel, a outra vida era onde ele parecia estar inteiro. Comigo, ele só deixava o que sobrava.
Essa investigação não foi só sobre descobrir o que ele fazia, foi sobre entender o que eu suportei, o que eu silenciei e o quanto eu me anulei. Cada foto, cada mensagem, cada "eu te amo" escrito para outra mulher era um tapa, invisível no rosto da Marta, que acreditava que bastava orar mais, jejuar mais, amar mais. Não bastava, porque a mentira dele era uma escolha diária. E o meu sofrimento, por mais espiritual que eu tentasse ser, não impedia os bastidores da traição. Eu lembro do dia em que finalmente criei coragem para confrontá-lo. Já não era só dor. Era uma mistura de indignação, cansaço e sede de verdade. Esperei ele chegar da igreja, sentado com aquela mesma Bíblia que usava para pregar no culto, como se nada estivesse acontecendo. Coloquei o celular na mesa. Mostrei as fotos, os áudios, os prints das redes sociais. Achei que, diante das evidências, ele pelo menos teria a decência de confessar, de se calar, de pedir perdão. Mas o que eu vi ali foi o início de um novo tipo de violência, o apagamento da minha dor. Ele não gritou, nem tentou se explicar direito. Apenas cruzou os braços e soltou um suspiro, como se eu fosse a exagerada da história. Disse que aquela mulher era apenas uma irmã da igreja, que ele ajudava por caridade, por compaixão pastoral. Quando eu mencionei as viagens, as fotos com a filha, ele me chamou de ciumenta, desequilibrada, até invejosa. Disse que eu estava sendo usada pelo inimigo para destruir o ministério dele. A manipulação foi tão bem construída que por um segundo eu mesma duvidei de mim. Será que eu estava exagerando? Será que fui longe demais? Só que a realidade era clara e muito mais dura do que eu imaginava. Eu não era uma mulher insegura, eu era uma mulher traída. E pior, desacreditada dentro do próprio lar. Mas o que mais me dilacerou foi quando a liderança da igreja se envolveu. Eu, que durante anos servi com integridade, que orava pelas irmãs, que visitava enfermos, de repente virei a esposa rancorosa. Algumas pessoas me olhavam torto, outras cochichavam pelas costas, e a maioria simplesmente se calou. O silêncio dos que me conheciam doeu tanto quanto as mentiras dele. E quando procurei ajuda pastoral, ouvi que eu devia orar mais, jejuar por ele, ser paciente, ser sábia. Sabedoria, naquele contexto, era ficar calada. Ficou claro que não importava o quanto a verdade estivesse escancarada. O papel que esperavam de mim era o da mulher que perdoa sem questionar, que suporta em silêncio, que continua no banco da igreja com um sorriso no rosto, mesmo com o coração sangrando. Eu comecei a perceber que o julgamento não vinha só dele. Vinha do sistema, da cultura, da mentalidade que protege o título e não a verdade. Uma verdade oculta que muitas mulheres vivem, mas poucas têm coragem de revelar. Essa parte da jornada foi um divisor de águas, porque a partir dali eu entendi que, se eu quisesse sair viva de verdade, eu teria que tomar decisões radicais. Me afastar de tudo que me adoecia, ainda que isso significasse enfrentar um deserto sozinha. Era o início de um caminho de reconstrução que eu ainda nem sabia por onde começava, mas sabia que precisava trilhar. Naquela conversa que a liderança marcou comigo, eu já sabia que não era bem um convite. Era mais um tipo de correção disfarçada de cuidado. Fui com o coração apertado, tentando ainda acreditar que, talvez, alguém ali fosse me ouvir de verdade, que enxergariam a minha dor como legítima, que me acolheriam como parte do corpo, como irmã na fé. Mas logo nas primeiras frases, eu percebi que aquela sala não era um lugar de escuta. Era um tribunal. Me disseram que eu estava amargurada, que quando uma mulher fala demais, atrapalha o mover de Deus, que talvez eu estivesse passando por um momento de confusão espiritual e que tudo o que eu precisava era de mais oração e submissão. Repetiram os mesmos versículos que eu mesma já tinha pregado para outras irmãs, mas agora usados como uma parede fria entre mim e qualquer possibilidade de acolhimento. Foi como se, ao invés de enxergar uma mulher traída, ferida e cansada, eles vissem apenas uma ameaça à reputação do homem que carregava o título. Porque, no fundo, o que importava não era a verdade, era manter a aparência. A estrutura, o culto fluindo, os cargos preenchidos, o microfone entregue no domingo.
A minha história não cabia no roteiro da igreja perfeita. E o silêncio das outras mulheres também gritava. Algumas abaixavam os olhos quando eu passava. Outras desviavam de mim como se eu fosse um lembrete do que elas também estavam tentando esconder nas próprias casas. Porque a verdade é que muitas já tinham passado por situações parecidas. Sabiam, sentiam, mas o medo de perder espaço, de serem vistas como rebeldes, fazia com que todas vestissem a mesma máscara, a da esposa que aguenta tudo com sabedoria. Eu comecei a me perguntar: onde está o evangelho que liberta? Onde está o Deus que cura as feridas? Porque tudo o que eu ouvia era que eu precisava me calar, suportar, ser forte em nome da fé. Mas ninguém perguntava como estava minha alma. Ninguém se importava se eu chorava todas as noites sozinha, sentindo que a própria fé estava me adoecendo. Ali, eu experimentei a solidão mais cruel que já vivi. A solidão cercada de gente. Sentada no banco da igreja, com o coração em pedaços, ouvindo palavras que falavam de amor e compaixão, mas que, na prática, só me empurravam mais fundo dentro do abismo. Foi nessa fase que comecei a questionar tudo. Não a Deus, porque Ele sempre foi meu refúgio, mas as estruturas que, em nome dele, escondiam abusos, anulavam mulheres e protegiam quem mais sabia disfarçar. Era como se eu tivesse acesso aos bastidores da religião, e aquilo me impactou de um jeito que não tem como desver. Eu comecei a enxergar a quantidade de mulheres vivendo histórias parecidas com a minha, mas em silêncio, com o rosto maquiado no domingo e a alma esgotada na segunda. A verdade oculta não era só sobre o meu marido. Era sobre todo um sistema que falava de cura, mas punia quem ousava sangrar em público. Essa foi a parte mais difícil da minha jornada. Perceber que, para me manter viva espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, eu teria que sair daquele lugar que por anos foi meu porto seguro. Não foi uma decisão fácil, mas era uma questão de sobrevivência. Romper com aquele ciclo foi como cortar um laço que por anos foi parte da minha própria pele. Não era só o fim de um casamento, era o fim de quem eu pensava ser. A mulher de fé, a esposa dedicada, a líder respeitada. Tudo isso parecia despencar, junto com a porta que fechei naquela noite. Saí sem fazer alarde. Não teve briga, grito ou cena dramática. Foi um silêncio profundo, pesado, carregado de décadas de tentativas, de perdões forçados, de expectativas frustradas. Levei apenas as roupas que cabiam numa mala e a minha Bíblia, que naquele momento era mais escudo do que livro. Enquanto eu caminhava até o portão, o mundo parecia congelado. Cada passo doía como se eu estivesse pisando sobre os próprios cacos que juntei por tanto tempo. E mesmo assim, ali havia uma firmeza estranha, uma convicção que eu não sabia que tinha, porque no fundo, algo dentro de mim gritava que aquela era a escolha certa, mesmo que tudo ao redor dissesse o contrário. Naquela noite, deitei no chão de um quarto emprestado. Não consegui dormir. O corpo estava exausto, mas a alma estava desperta demais. Eu não chorava só pelo casamento que tinha perdido. Eu chorava pelo tempo, pelo esforço, pelos sonhos que nunca foram compartilhados. Chorava pelo que aguentei calada, pelo que justifiquei em nome do amor, por tudo que aceitei achando que era vontade de Deus, mas que no fundo era só medo. Foi ali, sozinha, sem ninguém para aplaudir minha coragem ou validar minha dor, que eu comecei a entender o real significado de reconstrução. Porque romper não é só sair de um lugar, é desinstalar uma mentalidade. É olhar para a própria história com outros olhos e reconhecer: isso não foi amor, isso foi controle, foi manipulação, foi anulamento. E isso não se desfaz da noite para o dia. Nos dias que se seguiram, o peso da decisão veio com tudo. Vieram as mensagens disfarçadas de conselho, dizendo que eu deveria reconsiderar, que Deus odeia o divórcio, que eu devia ter tentado mais. Como se 14 anos não fossem tentativas suficientes. Como se o problema fosse a minha decisão e não as mentiras que me sustentavam dentro de uma estrutura que me adoecia. Também vieram os silêncios, os sumiços, as amizades que desapareceram. Algumas pessoas não conseguiam me enxergar fora do papel de esposa do diácono. Sem essa moldura, eu me tornava desconfortável.
Difícil de encaixar. Era mais fácil me julgar do que admitir que, talvez, elas também estivessem vivendo versões diferentes da mesma prisão. Mas no meio disso tudo, também começaram a surgir pequenos sinais de vida. Pequenas luzes, versículos que pareciam saltar das páginas, não mais como cobranças, mas como promessas de cura. Vozes sinceras, inesperadas, que me diziam: você fez certo, você se escolheu. E foi aí que eu percebi: reconstrução não é sobre voltar a ser quem eu era antes. É sobre me permitir nascer de novo. Com outra visão, outra força, outra liberdade. Porque aquela mulher que aceitava tudo em nome da fé já não existia mais. E mesmo sem saber exatamente quem eu me tornaria dali em diante, eu sabia que não estava mais disposta a viver dentro de um roteiro onde só um lado tem voz. Eu escolhi sair da cena, mas não da jornada. E isso fez toda a diferença. Começar de novo aos 55 parecia, por um tempo, quase como uma ofensa ao que eu tinha vivido até ali. Eu olhava no espelho e não via uma mulher pronta para recomeçar. Via cansaço, marcas de uma luta silenciosa, anos de dor empilhados no olhar. E essa sensação de rejeição não vinha só de fora. Ela também morava em mim. Eu mesma me perguntava se ainda havia espaço para mim nesse novo capítulo. Quem me acolheria, se até quem dizia me amar achava que eu devia ter ficado? Quem ouviria uma mulher que jogou fora um casamento, como disseram, como se tudo o que eu tivesse feito fosse desistir, quando na verdade eu sobrevivi? É difícil explicar o tipo de solidão que nasce quando você rompe com algo que as pessoas ao redor ainda acham ideal. O rótulo de crente rebelde veio rápido. Não importava o que ele tivesse feito. Importava o que eu fiz: sair, romper, escolher minha saúde emocional. Isso sim foi tratado como escândalo. E de repente, eu, que sempre estive rodeada de gente na igreja, me vi sozinha. No fundo, a mensagem era clara: se você não cabe mais no molde, está por sua conta. E eu precisei, aos poucos, entender que talvez estar por minha conta não fosse o fim, mas o começo. Uma chance rara de construir algo sem precisar agradar a ninguém. Uma vida nova que não girava mais em torno de aparências. Mas o medo ainda batia. Como pagar aluguel? Como lidar com a culpa, com a insegurança, com os julgamentos? Como olhar para frente sem me sentir velha demais para sonhar? Não era só um medo prático. Era um medo existencial. Como se eu tivesse me tornado invisível, irrelevante. A mulher do diácono tinha espaço, mas a mulher livre era tratada como um erro a ser corrigido. E nesse momento, a dúvida sussurrava forte. Será que eu fiz certo mesmo? Será que eu deveria ter ficado calada, suportado mais um pouco, esperado um milagre? Só que essa lógica perversa de que sofrer em silêncio é sinal de fé já tinha me corroído por dentro tempo demais. Eu sabia, lá no fundo, que não dava mais para viver no automático. Aquela ruptura não foi apenas uma saída física. Foi o início de uma transformação que me obrigou a enxergar a vida com outros olhos, a me olhar com mais humanidade. Porque por trás daquela mulher que a igreja apontava como desobediente, havia alguém tentando respirar pela primeira vez sem medo. E nesse processo de reconstrução, o mais difícil não foi lidar com a solidão, mas com as vozes internas que repetiam tudo o que eu ouvi a vida inteira. Você é fraca. Você está sozinha porque errou. Você deveria ter insistido mais. Essas vozes vinham carregadas de culpa, como se ser mulher e ser fiel significasse aceitar qualquer coisa. E para silenciar isso, eu precisei mergulhar fundo, refazer os alicerces, redefinir o que é força, o que é fé, o que é ser mulher segundo Deus, e não segundo tradições humanas. É curioso como, mesmo cercada de gente por tanto tempo, eu só comecei a me conhecer quando fiquei em silêncio comigo mesma. Descobri uma força que não fazia barulho, uma coragem que não precisava de palco, uma dignidade que não dependia da aprovação de ninguém. E aos poucos, essa mulher desacreditada começou a se reerguer. E foi ali, naquele lugar pequeno, sem holofotes, sem palco elevado, sem microfones potentes, nem grandes placas luminosas,
que meu coração, pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu acusado. Era um culto simples. Um salão com poucas cadeiras, paredes sem ornamentos, gente com a roupa do dia a dia. Mas havia algo naquele ambiente que eu não sentia havia anos. Verdade. Uma verdade que não precisava gritar. E foi nessa simplicidade que uma frase atravessou meu peito. Como um raio. Deus não abandona suas filhas feridas. Eu não sei se aquele pastor sabia o que estava dizendo. Talvez para ele tenha sido só mais uma frase no meio do sermão. Mas para mim, foi como se o próprio céu tivesse rasgado o silêncio. Como se Deus, depois de tanto tempo encoberto pelas vozes que me julgavam, finalmente falasse direto comigo. E eu chorei. Não aquele choro contido que a gente esconde para não parecer frágil. Foi um choro solto, profundo, que carregava uma década inteira de silenciamento, medo, vergonha, cansaço. Ali, entre desconhecidos, eu me desfiz. Mas não de dor. Dessa vez, era um desmanchar de libertação. Naquele instante, eu entendi. Deus nunca esteve do lado da aparência. Ele nunca precisou de paredes revestidas de luxo, nem de discursos inflamados para ser presente. Deus estava ali, onde ninguém me exigia performance, onde minha dor não precisava ser negada para que eu fosse aceita. E isso mudou tudo, não de uma hora para outra, mas como quem começa a reconstruir uma casa do zero, com as próprias mãos, em silêncio, um tijolo por vez. Porque quando a gente reencontra Deus de verdade, tudo ao redor começa a perder o peso que antes nos esmagava. As cobranças religiosas que antes me sufocavam passaram a soar distantes, irrelevantes. Aquele Deus que me disseram que se irava comigo por ter saído de um casamento abusivo, agora me abraçava com olhos de misericórdia e voz de cura. Ele não me perguntou por que eu demorei tanto. Ele só me acolheu, como pai que vê a filha voltar machucada e não perde tempo em apontar o erro, apenas a envolve no amor que sara. Esse reencontro não me trouxe fórmulas, nem promessas de vida fácil, mas me devolveu algo muito maior: identidade. A certeza de que eu não era um erro, que eu não era impura, nem culpada, nem menos digna por ter dito basta. Pela primeira vez, minha história começava a fazer sentido fora do julgamento alheio. Eu passei a entender que Deus não precisava que eu fosse perfeita. Ele só queria que eu fosse verdadeira. E isso foi libertador. Porque quando você passa por tanto tempo tentando caber num molde, ouvir que pode ser amada do jeito que está é quase chocante. Mas é nesse impacto que começa a transformação. É como se ele dissesse: filha, você não precisa mais fingir. Você pode respirar. E eu respirei. Pela primeira vez, sem peso no peito. Agora, cada passo meu tem um novo significado. Não ando mais tentando provar nada para ninguém. Eu caminho para viver, para curar, para construir, a partir da minha história real, uma vida com sentido. E isso não tem a ver com voltar a frequentar uma igreja ou cumprir uma lista de regras. Tem a ver com estar inteira, com viver uma fé que acolhe, que sustenta, que não fecha os olhos para as feridas, mas que entra nelas para curar de dentro para fora. Foi quando eu entendi que fé e submissão não são sinônimos. E mais, que submissão, quando usada para manipular, silenciar ou aprisionar, não tem nada de divina. Comecei, enfim, a reconstruir. Não como quem tenta remendar os cacos de um vaso quebrado, mas como quem decide moldar um novo com as próprias mãos, aprendendo com cada rachadura. Entrei na terapia cristã com medo, confesso. Achei que fosse ouvir mais do mesmo, que o perdão vem antes da justiça, que a mulher sábia engole o choro, que o silêncio é mais espiritual do que o confronto. Mas encontrei um espaço de verdade, um lugar onde eu podia dizer não aguento mais e não ser chamada de fraca, onde minhas lágrimas não eram tratadas como falta de fé, e sim como parte de um processo de cura que o próprio Deus respeita. Foi nesse processo que comecei a estudar. Fiz cursos, mergulhei na palavra com outro olhar, comecei a separar o que era evangelho do que era tradição distorcida. Descobri, por exemplo, mulheres da Bíblia que nunca me contaram com profundidade. Abigail, que agiu com sabedoria e enfrentou um marido tolo. Débora,
que liderou um povo inteiro. A mulher samaritana, que teve a coragem de conversar com Jesus mesmo sendo rejeitada por todos. Elas não eram mulheres frágeis, submissas ao ponto de anular a si mesmas. Elas eram mulheres cheias de coragem, que se posicionaram mesmo diante de estruturas duras, mesmo com medo. E isso mudou minha mentalidade. Comecei a perceber como, por anos, eu fui treinada para me calar, que a espiritualidade que me ensinaram era sobre agradar pessoas, não sobre se relacionar com Deus. E ali, no meio desse novo caminho, encontrei um grupo de apoio formado por mulheres como eu. Mulheres que foram feridas, mas não destruídas. Que escolheram reconstruir a fé não com base no que ouviram, mas no que viveram. Aquelas conversas, muitas vezes em círculo, com café e Bíblia na mesa, me alimentaram mais do que muitos cultos barulhentos. Era libertador ouvir histórias parecidas com a minha, umas ainda sangrando, outras já cicatrizando. A gente chorava juntas, orava juntas, mas principalmente se escutava. Porque às vezes tudo o que a alma da gente precisa é ser ouvida sem julgamento. Ali, percebi que viver o Evangelho é caminhar com verdade, que santidade não combina com fingimento, e que calar diante do pecado, especialmente aquele que fere, manipula ou destrói, não é nobreza espiritual, é conivência. E mais, entendi que fé não é sobre ignorar a dor, mas encará-la com esperança. Descobri que não precisava ter vergonha por ter sido enganada, que minha dignidade não dependia do que um homem escolheu fazer escondido, mas do que Deus continuava enxergando em mim, mesmo quando eu já não enxergava mais. E foi aí que algo novo começou a florescer, minha autoestima. Não aquela autoestima que o mundo prega, baseada em aparência ou performance, mas uma segurança profunda, firmada no amor de um Deus que me viu no chão e estendeu a mão sem pedir explicação. Comecei a me olhar no espelho com mais compaixão, a tratar minhas cicatrizes como marcas de uma batalha vencida, não como falhas, a entender que cada passo, por menor que fosse, já era um avanço na minha jornada de reconstrução. Agora, tudo em mim caminha em outra direção. Já não preciso provar que sou digna. Eu sou. E isso muda tudo, inclusive a forma como me relaciono com as pessoas, com a fé, comigo mesma. Nada mais de viver pela expectativa dos outros, nada mais de espiritualizar abuso. Hoje eu caminho com coragem, porque a verdade, quando entra, não grita, ela liberta. E é nessa liberdade que eu quero continuar. E foi aí que eu aprendi uma das lições mais difíceis e mais libertadoras da minha jornada, que perdoar não significa voltar atrás. Durante muito tempo me ensinaram que se eu não reatasse, então não havia perdão verdadeiro, que o amor de Deus só se manifestava quando a gente aceitava de volta quem nos quebrou. Mas a verdade oculta que quase ninguém fala nos púlpitos é que o perdão não é uma ponte para o passado. Ele é uma chave que abre a porta para o futuro. Perdoar, para mim, foi uma decisão espiritual. Não um sentimento doce, não uma emoção bonita. Foi uma escolha corajosa de não carregar mais aquilo dentro do peito, de não permitir que o erro dele continuasse me adoecendo. Porque o rancor é uma prisão confortável, e a gente só se dá conta disso quando tenta sair. A mágoa oferece um falso senso de controle, como se, mantendo viva a dor, eu ainda pudesse proteger o que foi destruído. Mas tudo o que ela fazia era me manter presa num ciclo de lembrança, raiva e desgaste. E isso não é justiça. É autossabotagem disfarçada. Então sim, eu perdoei. Não de uma vez só. Foi aos poucos. Um dia respirando fundo antes de responder. Outro dia conseguindo orar sem chorar de raiva. Um processo lento, humano, feito de recaídas e pequenas vitórias internas. E cada vez que eu liberava perdão, mesmo sem ele pedir, mesmo com ele continuando do mesmo jeito, algo dentro de mim cicatrizava. Porque perdão é sobre mim e Deus, não sobre mim e ele. É sobre o que eu decido não carregar mais. E a paz que vem disso não tem preço. Mas perdoar não me tornou cega. Pelo contrário, me trouxe uma lucidez que antes eu não tinha. Deus me fez enxergar que amor não é aceitar abuso,
Que reconciliação exige arrependimento verdadeiro, mudança de postura, frutos visíveis. E se isso não existe, não tem por que forçar. Porque voltar para uma história onde nada mudou, só para parecer espiritual, é uma violência silenciosa contra a alma. E Deus não me chamou para viver esmagada, tentando provar minha fé. Ele me chamou para viver com dignidade. Essa clareza me trouxe força. Uma força que não veio dos gritos, nem das lágrimas, mas da certeza tranquila de que eu podia seguir em paz. De que romper não foi fracasso, foi obediência. E isso mudou tudo na minha mentalidade. Porque antes eu achava que ser uma mulher cristã era suportar tudo calada. Agora eu entendo que é viver com coragem. Que ser sábia é saber o tempo de edificar e o tempo de sair da casa que está sendo destruída por dentro. A Bíblia não romantiza o sofrimento. Ela fala de justiça, de verdade, de libertação. Jesus nunca compactuou com opressão. Ele libertava, curava, levantava os caídos, mas não colocava ninguém de volta onde foi machucado. Isso foi uma virada de chave para mim. Parei de me sentir culpada por ter dito basta, porque o Evangelho não é sobre se anular para manter aparências. É sobre viver com propósito, mesmo depois da dor. E por incrível que pareça, foi depois do perdão que eu encontrei a verdadeira leveza. Antes, minha fé era cheia de regras, culpas e vigilância. Depois, ela se tornou liberdade. Comecei a caminhar com um coração mais leve, olhos mais abertos e uma confiança firme de que Deus estava e sempre esteve comigo. Eu não precisava me curvar para ser aceita. Não precisava me diminuir para ser abençoada. A mulher que eu estava me tornando não era rebelde, era restaurada. E isso fez toda a diferença. Hoje eu entendo. Meu passado não me define, mas me ensina. As cicatrizes que carrego não são sinais de fraqueza, são marcas de quem sobreviveu ao caos e escolheu não repetir o ciclo. Não foi fácil perdoar, não foi simples reconstruir, mas foi necessário. Porque quando a gente para de olhar para trás esperando o conserto e começa a olhar para frente com intenção, a vida floresce de um jeito que só a graça de Deus consegue explicar. E foi nesse lugar, de verdade, consciência e cura, que algo novo começou a se formar dentro de mim. Não era apenas uma nova fase, era um novo propósito. Se tem uma coisa que eu gostaria de ter, ouvido lá atrás, no auge da confusão, quando tudo desabava dentro de mim, era exatamente isso. Você não está sozinha. Mas é difícil acreditar nisso quando o silêncio te cerca, quando as pessoas desviam o olhar e as orações parecem ecoar no vazio. É nesses momentos que a alma grita por socorro, mas a boca não sabe mais como pedir. A sensação é de estar gritando num deserto e ninguém escutar. Só que agora, olhando para trás com mais clareza, eu entendo que mesmo naquele silêncio todo, Deus não tinha se calado. Ele só estava esperando o momento certo para me mostrar que minha história não era o fim. Era só o meio. E é por isso que, se você está vivendo algo parecido, se sente anulada, diminuída, se o rótulo de boa esposa cristã virou uma prisão disfarçada de santidade, eu preciso te dizer com todo amor e verdade: Deus não quer ver você destruída por dentro. Isso nunca foi plano dele para você. O sofrimento que desfigura a identidade não é cruz, é opressão. E existe uma diferença gritante entre suportar com fé e se calar por medo. Porque a mulher que Deus sonhou não foi feita para viver como sombra de si mesma. Ela foi criada com propósito, com dignidade, com voz. Você tem valor, mesmo que o mundo diga o contrário. Mesmo que a igreja onde você frequenta tente te fazer acreditar que ser submissa é aceitar qualquer coisa, mesmo que te chamem de rebelde, ingrata ou desequilibrada por questionar o que te machuca. O problema não é a sua sensibilidade. O problema é o ambiente, que te pede para se calar quando você só quer respirar. O problema não é a sua dor, é o sistema que espiritualiza abusos e disfarça machismo com versículos fora de contexto. Você é filha do rei. E não, isso não é só uma frase bonita que a gente ouve em conferências de mulheres. É uma verdade espiritual, concreta, inegociável. Você foi escolhida, amada, separada.
E nenhuma aliança feita com mentiras pode apagar isso. Mesmo que o seu casamento tenha sido consagrado no altar, se ele virou campo de batalha, Deus não vai te condenar por buscar paz. Ele é um Deus de restauração, mas também de justiça. E Ele conhece cada lágrima que você derramou no escuro, cada noite em que tentou esconder sua dor com versículos que te machucavam mais do que curavam. E sabe o que mais? Não é tarde demais. Eu sei que talvez você tenha ouvido isso tantas vezes que a frase perdeu o peso. Mas eu falo com propriedade de quem recomeçou aos 55, de quem saiu com uma mala de roupas e um coração em pedaços, de quem foi desacreditada pela própria família, silenciada por líderes religiosos, ignorada por amigos. Eu sei o que é perder tudo e ainda assim descobrir que esse tudo nunca foi você, que o que você pensava ser sua identidade era só um papel que o medo te ensinou a representar. É por isso que eu te digo, com firmeza, mas também com carinho, você pode se levantar. Não importa a sua idade, o tempo de casada, os títulos que seu marido tem ou o que vão pensar de você. Importa a sua verdade, importa o seu coração diante de Deus. Importa que você respire em paz, durma em segurança e acorde com esperança. Importa que você seja inteira, e não só útil. E se a vergonha tenta te calar, se o medo ainda te prende, lembre-se disso. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar o primeiro passo. Às vezes, esse passo é uma oração sincera. Às vezes, é buscar ajuda. Às vezes, é apenas admitir para si mesma: isso não está certo. E tudo bem se esse processo for confuso. Tudo bem se você escorregar, se sentir fraca, se tiver dias ruins. A jornada de libertação é feita de altos e baixos, mas cada passo vale a pena. Porque no fim, o que você encontra não é só liberdade, é você mesma. E eu quero te lembrar: existe vida depois da dor. Existe alegria depois da perda. Existe reconstrução depois do caos. E essa reconstrução pode ser ainda mais bonita do que tudo o que você já viveu. Não porque tudo vai dar certo de forma mágica, mas porque agora você estará vivendo a partir da verdade. E a verdade liberta, a verdade cura, a verdade sustenta, e é nela que você vai se reencontrar. Não deixe que apaguem sua luz em nome da religião. Não aceite que te sufoquem com versículos mal interpretados. Deus te vê. Deus te ouve, e Ele não espera que você se sacrifique no altar de uma imagem distorcida de fé. Ele quer te levantar, te restaurar, te encher de propósito, não de medo. E mesmo que a caminhada pareça solitária agora, há outras mulheres, muitas, que também estão rompendo esse ciclo. Você não está só. Talvez hoje você esteja em silêncio, com os olhos marejados e o coração apertado, se perguntando se tem saída. Tem. E essa saída começa quando você escolhe acreditar que sua dor importa, que sua história não terminou, que há algo maior te esperando depois desse vale. E é exatamente nesse espaço, entre o fim de uma mentira e o começo de uma vida nova, que tudo começa a mudar. E é por isso que contar minha história aqui, sem maquiagem, sem floreio, é mais do que desabafo, é missão. Porque talvez alguém, em algum canto agora, esteja passando pelas mesmas dores que um dia me fizeram acreditar que minha fé era fraca, que meu valor dependia do que os outros diziam, que minha voz era uma ameaça e não uma ferramenta de transformação. E se isso tudo que eu vivi pode, de alguma forma, ser ponte para outras mulheres atravessarem seus próprios desertos com mais coragem, então valeu a pena cada lágrima, cada noite insone, cada momento de dúvida. A verdade é que ninguém nos ensina a lidar com o vazio que se forma quando a estrutura que sustentava nossa identidade desmorona. Quando você deixa uma casa, um sobrenome, uma narrativa que foi repetida tantas vezes que virou quase uma sentença. Mas existe algo de profundamente poderoso na decisão de romper com o que nos aprisiona. Não porque é fácil, nunca é. Mas porque nesse rompimento começa um processo de resgate, um reencontro com aquilo que Deus sempre viu em você, mesmo quando você mesma não conseguia mais enxergar.
Eu descobri que a verdadeira comunhão não está nos bancos organizados de um templo, mas nos abraços sinceros, nas conversas honestas, no olhar de alguém que diz: "Eu te entendo, porque já passei por isso também." E quando a gente encontra esse tipo de vínculo, essa rede silenciosa de apoio, tudo muda. Não porque os problemas desaparecem de repente, mas porque a gente para de andar sozinha. A jornada ainda é longa, ainda exige força, ainda tem dias de cansaço, mas agora tem direção. E, mais do que isso, tem sentido. Hoje, o que mais me toca é saber que existem milhares de mulheres despertando para essa verdade. Mulheres que decidiram parar de carregar culpas que não são suas, que estão escolhendo a liberdade mesmo com medo, que começaram a entender que não há nada de errado em dizer: "Não aceito mais viver assim." Isso não é rebeldia, é cura, é justiça, é sabedoria. E mais do que isso, é obediência a um Deus que nunca nos chamou para a escravidão emocional, que nunca exigiu que fôssemos mártires de lares destruídos em nome da aparência. A transformação começa quando a gente para de tentar se encaixar em moldes que foram criados para nos silenciar, quando a gente percebe que ser mulher de Deus não significa ser invisível, significa ser luz, ser presença, ser alguém que carrega a verdade, mesmo quando ela incomoda, porque fé de verdade não é performance, é entrega, é escolher viver de forma autêntica, ainda que isso desagrade quem prefere manter as aparências. Não é simples, eu sei. Existem vozes que ainda hoje tentam me lembrar do que perdi. Gente que insiste em dizer que meu lugar era ao lado dele, suportando, esperando, orando. Mas o que elas não entendem é que eu não perdi nada. Eu ganhei a mim mesma. Eu encontrei paz, coisa que eu não sabia mais que existia. Eu descobri que é possível viver sem medo, que é possível dormir sem se encolher por dentro, que é possível falar sem pedir desculpas por existir. E é nesse ponto que tudo começa a se reorganizar. Quando você escolhe se ouvir, quando você se permite ser cuidada, quando você se cerca de outras mulheres que não te julgam, mas te abraçam, quando você para de tentar ser a crente ideal e começa a ser a filha amada que Deus criou. Ele nunca esperou perfeição. O que ele sempre quis foi relacionamento, verdade, intimidade. E isso só é possível quando você está inteira. Não só obediente por fora, mas viva por dentro. Cada história como a minha, como a sua, como tantas outras que existem, espalhadas por aí, é um lembrete de que o Evangelho não é um fardo, é libertação. E não tem nada mais transformador do que ver mulheres que, um dia caladas, agora são fonte de cura para outras. Isso é revolução, espiritual e emocional. Isso é o reino acontecendo nos bastidores da dor, nas entrelinhas da vida comum, nos quartos silenciosos, onde tantas de nós aprendemos a orar com lágrimas em vez de palavras. Por isso, se você sente que essa história toca algo aí dentro, se vê suas próprias feridas espelhadas em cada frase, se reconhece nesse caminho de ruptura, reconstrução e reencontro, saiba, você não está só. Existe uma multidão silenciosa de mulheres despertando. Mulheres que estão descobrindo que não precisam mais pedir licença para existir. Que estão percebendo que o amor de Deus não anula sua dignidade, ele a confirma. E quando essa consciência chega, ela muda tudo. Muda o jeito de orar, de olhar no espelho, de escolher com quem caminhar. A fé deixa de ser prisão e vira combustível. A Bíblia deixa de ser usada como arma contra você e volta a ser fonte de vida. E os relacionamentos deixam de ser campos de guerra para se tornarem refúgios seguros. É assim que o reino se manifesta. No dia a dia, na coragem de recomeçar, na firmeza de dizer, eu perdoo, mas não volto. Na ousadia de afirmar, Deus me ama assim, inteira, ferida, em processo, mas livre. Eu poderia passar horas falando de tudo o que aprendi nessa jornada. Dos dias bons, dos dias difíceis, das respostas que vieram com o tempo, das que ainda estou esperando. Mas, acima de tudo, o que permanece em mim é essa convicção serena. A propósito, até na dor. Nada é desperdiçado quando a gente escolhe viver com verdade. E se hoje eu posso falar com firmeza,
é porque cada parte da minha história foi tocada por um Deus que não desiste de reconstruir o que foi quebrado. Ele não me resgatou só para que eu sobrevivesse. Ele me levantou para que eu florescesse. E é isso que desejo para você também. Que você floresça, mesmo em meio aos escombros. Que encontre beleza nos processos. Que descubra, aos poucos, que a sua história também pode ser uma chave para outras. Porque quando a gente transforma a dor em voz, o medo perde o poder. E é nesse lugar de coragem que o verdadeiro milagre acontece. A vida recomeça onde a mentira termina. E cada mulher que decide se levantar, mesmo tremendo, está dizendo ao mundo: a verdade me encontrou, e eu não vou mais me calar. Se você chegou até aqui, é porque, de algum jeito, essa história também falou com você. E isso já cria entre a gente uma conexão que vai além da tela. É quase como sentar para tomar um café e conversar sobre a vida de verdade, com tudo o que ela tem de bonito e de difícil. Então, se esse tipo de conteúdo te faz bem, se traz clareza, consolo ou simplesmente aquele respiro de ufa, não sou só eu, se inscreve aqui no canal. Sempre tem espaço para mais uma nessa roda de partilhas sinceras. Aproveita e deixa um like, não porque tem que dar, mas porque talvez esse gesto simples ajude essa mensagem a chegar até outra mulher que esteja precisando exatamente dessas palavras. Às vezes, o que pra gente é só um clique, pra outra pode ser o começo de uma nova página. E se quiser continuar nesse caminho comigo, tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo o que falamos hoje. Clica e vem junto. A gente continua essa conversa por lá.